apresentar aqui para vocês ao vivo. Está comigo aqui a Luana, é a companheira da Ana Paula, né? Até o último dia de vida dela. A Luana está aqui com a gente. Eu gostaria de saber de você, Luana. Obrigado pela sua presença ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral hoje. Gostaria que você me contasse o que você está sentindo hoje, segunda-feira, sabendo que a polícia terminou esse inquérito e já sabendo também do que essas pessoas estão sendo agora, vão ser acusadas pela justiça. Boa tarde, Jackson. Obrigada pelo convite, por estar aqui, pela RIC, por estar fazendo toda essa divulgação, né, da Ana Paula para que ela receba a justiça. No momento, eu me sinto muito perdida ainda, né? Eu tenho muitas coisas para resolver, mudança, fiz final de semana, já vou fazer mais uma. Então, eu tô bem perdida, bem confusa ainda com o que está acontecendo. Ainda é inacreditável para mim. Não consigo... não caiu a ficha ainda de que eu nunca mais vou ver ela. Tá bem complicado, mas a gente segue em pé. Tá me mantendo essa busca por justiça. Fazer com que o nome dela seja ouvido dos 4 cantos do mundo, se for preciso. E é isso que está me mantendo em pé, a busca por justiça. Se sente mais aliviada hoje com a finalização desse inquérito? Me sinto, sim, mais aliviada, mas ainda tem aquele medo, né, de que eles sejam soltos, de que respondam de alguma forma em liberdade, né, ou prisão domiciliar. Mas eu também estou bem aliviada, né? Estou bastante confiante de que a justiça seja feita, né, e que eles paguem pelo que fizeram. A Luana falou aqui em mudança e durante esse final de semana, a Luana fez a mudança, mas não ela exatamente, né? Ela não teve condições, inclusive, de ir até o apartamento onde ela viveu lá com a Ana Paula. Eu fui acompanhar esse momento bastante emocionante para a Luana e também para os amigos dela que ajudaram, né, Luana? E que fizeram toda essa mudança. Foi realmente bastante emocionante e eu estive lá, pessoalmente, acompanhando todo esse trabalho. Quero trazer essa reportagem para você agora, eu já volto a conversar com ela. Apartamento 141 deste condomínio, no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. Neste lugar, Luana e Ana Paula sonhavam em construir uma vida juntas. Viveram apenas 2 semanas aqui. Depois todo mundo sabe o que aconteceu. Hoje, num sábado, os sonhos e os projetos delas estão assim, ensacados. Luana não teve nem condições de vir até aqui. Por isso, os amigos estão ajudando e fazendo essa mudança. Vocês ajudaram a Luana e a Ana Paula a fazer essa mudança para esse apartamento. Isso não faz nem um mês. Como é que está sendo para vocês agora ajudar para fazer a mudança de volta? Coincidentemente hoje faz um mês, porque foi no dia 3 de junho, no feriado. Então é uma coisa muito triste, uma coisa que a gente não queria estar aqui fazendo. A gente trouxe, a gente arrumou, elas estavam felizes no cantinho delas, fazia poucas semanas que elas tinham mudado. O que aconteceu com a Ana não tem como acreditar, não acredito que um ser humano consegue fazer isso com outro dessa forma que foi feito. Qual que vocês acham que vai ser o papel de vocês agora para a Luana como amigos? É todo apoio, né? A gente já está prestando esse apoio, tanto emocional, né? A gente está ali ajudando ela no que for preciso a tomar as decisões. Ela ainda não consegue acreditar. Ela está numa dor indescritível aqui. Em cada objeto, uma lembrança. Em cada canto do apartamento, uma história que fica gravada na memória. Dessa varanda, Ana Paula costumava olhar, apreciar a natureza. Gostava de passar um tempo ali quase todos os dias. Anne, amiga de infância de Luana, conta como está sendo difícil esse momento para os amigos, que tentam ajudar de todas as formas. É muito ruim, na verdade, estar aqui. Vou ser bem sincera com você, a gente tenta se manter forte, mas é ruim. É ruim ter que tirar as coisinhas delas daqui, a gente sabe de coisas de apego, sabe? Então, é muito ruim mesmo. Eu não queria estar aqui, na verdade. Eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar fazendo isso para as duas estarem indo para a casa delas, que era o maior sonho delas. E não dessa forma que está sendo.
Aos poucos, o apartamento, que era cheio de sonhos, fica vazio. A porta se fecha e, junto com ela, o fim de um projeto de vida. Qual o sentimento que você tem hoje de vir fazer essa mudança no momento? De frustração, né? Ela tinha um sonho de viver a vida dela e foi interrompido, né? Então isso é muito... é triste, né? Palavra para dizer é triste. Os amigos são importantes nesse momento. São importantes. A amizade é tudo na vida, né? A gente precisa construir os amigos durante a vida para poder, nas horas difíceis, ter alguém para amparar, né? Eu acho que sem os amigos, a Luana estaria bem pior do que ela está hoje, né? E como é bom ter amigos, né? Veja aqui, ó. Uma amiga da Luana, Dona Paula, cedeu esse espaço para que a Luana guarde as coisas delas, a mudança delas aqui, até que a Luana decida, né? O que vai fazer. Luana, os amigos fizeram a mudança, estão trazendo tudo para cá e você está aí revendo as coisas de vocês. Qual é o sentimento que você tem? Eu não consigo explicar muito bem, né? Ela vê as coisinhas dela, ter que empacotar as coisinhas que ela tanto cuidava, tanto amava, ela era tão cuidadosa, né? Tanto que eu tô tendo todo o cuidado para arrumar do jeitinho que ela gostava. Memória e honra dela, acho que são pequenas coisinhas que a gente pode fazer. A gente não pode trazer ela de volta, mas a gente pode honrar pelo menos a memória dela. E esse aqui é o chinelinho que eu dei para ela do Dia das Mães. Ela estava bem chateadinha. Então eu encomendei um presente, fiz um café da manhã para ela no dia, para ela se sentir um pouquinho melhor, né? E saber que ela não está aqui. É difícil. Bem difícil. E quando você vê ali aquelas fotos que você colocou ali do lado? Foi um presente que ela me deu de aniversário, junto com as fotos. Isso foi nossa primeira viagem, quando a gente pegou nosso cachorro. Fotos que a gente tirou em casa. Foram boas lembranças. É o que fica agora. Tudo se foi. Quais seus planos daqui para frente? Não sei. Não sei, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Luana. Ana Paula já se foi, infelizmente. Luana, um dia de cada vez. Como é que você está hoje? Tá doendo. Vendo essas imagens agora do apartamento vazio, onde vocês viveram 2 semanas, pouco tempo, vendo os amigos ali fazendo todo esse trabalho, limpando o apartamento, deixando o canto de vocês, onde vocês viveram, qual é o sentimento que você tem? É dor, é vazio muito grande. E é difícil. É difícil. Cada dia a gente pensa que não, hoje eu vou ficar bem. Hoje eu vou aceitar que isso aconteceu, eu vou seguir em frente. Ela não ia gostar de me ver assim para baixo, mas é difícil. Bem difícil. Cada lembrança, cada foto, até as entrevistas é difícil. Muito difícil. Consegue pensar qual vai ser o seu próximo passo? Por hora eu preciso me mudar para onde eu vou ficar, né? Me estabilizar. E então tentar concretizar alguns sonhos que a gente tinha juntas. Tem algum sonho específico? Ela tinha um sonho do aniversário de 40 anos dela ir para a Grécia, comemorar lá. Né? Seria ano que vem que ela comemoraria 40 anos. Quem sabe, se tiver o meu alcance, eu consiga realizar esse sonho e levar para lá a memória dela. É a única coisa que eu consigo fazer no momento. Doutora Márcia, a gente tem... Antes da doutora Márcia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você gostaria de dizer alguma coisa para os seus amigos, essas pessoas que estiveram lá, foram
2 casais, mais o Antônio, que esteve lá, enfim, todas essas pessoas que participaram desse momento, te ajudando? Eu só tenho a agradecer, né? Graças a Ana Paula e amigos que eu já tinha também. Quando eu conheci ela, eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que têm dado todo o suporte. Têm ajudado com tudo que podem, com coisas mínimas até coisas enormes como a mudança. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que se não fosse por esses amigos, eu não estaria de pé hoje. Vocês passaram pouco tempo ali nesse apartamento, e aí eu quero te fazer uma pergunta agora, Luana, que é a seguinte: vocês também teriam um outro lugar que vocês iriam se mudar depois, né? Eu acho que estavam... Vocês chegaram a sofrer alguma ameaça nesse período que vocês estiveram juntas? Como é que foi? Assim, tiveram que se esconder em algum momento, alguma situação nesse sentido ou não? Não, a gente nunca teve nenhum problema com nenhuma pessoa. O susto maior que a gente teve foi quando a gente já não estava mais no sobrado e a gente ficou sabendo através de um vizinho que o Wagner tinha aparecido lá, num sábado, se eu não me engano. Isso quando que foi, mais ou menos? Foi uma semana depois do Dia das Mães. Foi o único susto que a gente teve, né? A gente ficou pensando, né? O que ele queria lá. Vocês moravam num sobrado antes de se mudar para esse apartamento, é isso? A gente morou no sobrado, depois a gente foi morar de favor para uma amiga, né? Que é, inclusive, onde estão as nossas coisas. A gente ficou uns 3 meses lá, né? Porque a nossa situação financeira estava bem complicada. E daí ela, além de aceitar que a Ana trabalhasse para ela queria ajudar mais. Então ela falou assim, eu quero ajudar mais vocês. Por que vocês não colocam o sobrado à venda, que vocês vão ter uma renda maior, e venham morar aqui? Né? Aqui tem espaço. Esse sobrado era de quem? O sobrado era de quando a Ana era casada com o Wagner, bem no começo. Né? Ele ainda, inclusive, está no nome de solteiro da Ana. Mas eles moraram lá no começo. Depois, quando o Wagner foi conseguindo um maior poder aquisitivo, eles se mudaram para onde ele mora hoje atualmente. E você chegou a morar nesse sobrado, então, durante um tempo com a Ana Paula? Sim, a gente morou lá um pouco mais de 1 ano. Né? E foi uma estadia tranquila, a gente se reunia com os amigos, conversávamos com os vizinhos. Mas por que você saiu de lá? Por que vocês saíram de lá? Porque nós estávamos com problemas financeiros. E a gente precisou colocar ele para alugar para ter uma renda a mais. E aí foram para um espaço menor, que é o apartamento. Daí a gente foi para casa da amiga dela. Daí da amiga dela a gente ficou uns 3 meses, conseguimos colocar umas contas em dia e a gente conversou e falou assim, vamos ter o nosso canto agora. E por que vocês ficaram assustadas quando vocês já tinham se mudado do sobrado e aí descobriram que o Wagner tinha ido lá? Por que o medo? Porque foi muito inesperado, né? A gente não imaginava que ele fosse aparecer lá, porque ele nunca tinha feito isso. Ele nunca foi atrás da Ana Paula pessoalmente. E ele tinha o telefone dela, tinha como ligar e falar assim, olha, os meninos querem ver você, querem te dar um chocolate, uma lembrancinha, a gente pode se encontrar ou eu posso levar eles até aí? Em nenhum momento ele entrou em contato. Então... Nem para falar dos meninos, mas em algum momento teve alguma ameaça por celular, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que deixasse vocês um pouco mais preocupadas em algum momento? A gente tinha medo por causa das atitudes dele no processo. No processo civil que estava ocorrendo, porque ele tinha umas atitudes que a gente falava, meu Deus, o Wagner tá ficando louco. Então a gente tinha um certo receio de que ele fizesse alguma coisa devido ao comportamento dele durante o processo. Mas para Ana, uma mensagem, ligar, ele nunca fez nada. Os aparelhos telefônicos, inclusive, Luana, temos informações agora com o Thiago Silva, ao vivo, porque quando a doutora Tatiana esteve aqui na semana passada, eu ainda perguntei para a doutora se já tinham tido acesso aos conteúdos dos celulares, tanto do Marcos Antônio Ramon, como também do Wagner Olganauskas. Já se tem aí alguma perícia dos aparelhos desses 2 homens, dos celulares deles, Thiago? Já tem sim, viu, Jason? Durante toda essa investigação feita pela polícia, a delegada pediu perícia nas imagens, aquelas imagens que mostram o Antônio Ramon seguindo o carro da Ana Paula Campestrini, saindo do clube, indo em direção
ao bairro Santa Cândida, onde aconteceu o assassinato, depois retornando para a residência, ele troca o casaco, aí ele pede um motorista de aplicativo, vai ao clube naquele dia com o motorista de aplicativo, é deixado ao clube. Essas imagens passaram por perícias e os aparelhos celulares também passaram por perícias dos acusados. Delegada, o que a gente pode falar dessas perícias, tanto das imagens como dos aparelhos que foram apreendidos pela polícia, delegada Tatiana Guzella? Bom, primeiramente são várias perícias. São a perícia das imagens fotográficas, né, de outros colaboradores do clube que tiraram com relação à motocicleta utilizada no crime, perícias realizadas nas filmagens alcançadas desde o momento que o atirador sai de sua casa, vai para o clube, do clube vai para o locus delicti, do locus delicti volta para sua casa. Então, foi realizada essas filmagens, né? As perícias e também as vestes que ele se desfaz da jaqueta verde, caqui, enfim, que ele utiliza no momento do crime, ele se desfaz no caminho. E ao chegar em casa com a mesma motocicleta, mesmo capacete, ele está com a veste que ele estava embaixo. Também foi realizada essa perícia, né? Demonstrando, através de outras filmagens anteriores e fotografias anteriores ao crime, em redes sociais também, demonstrando que ele já tinha aquela blusa. E que aquela blusa utilizada quando ele, por baixo da jaqueta, com capuz preto, inclusive é a mesma que ele permaneceu ao longo do dia. Então foi conseguido, alcançado filmagens dele almoçando horas depois do crime, quase 4 horas depois, com a mesma blusa, né, preta, com capuz, delegada, com estampas bem específicas. A senhora estava comentando que ia pedir a quebra do sigilo telefônico para ver a localização dele. Ele estava com o celular, ele foi com o celular dele no dia do crime? O celular aponta essa rota, delegada? Excelente pergunta. Na quarta-feira da semana passada, nós representamos pela ERB, né? Estação Rádio Base aí, do histórico do caminho percorrido pelo celular. Mas ainda não houve decisão judicial nesse sentido. Mas esperamos que essa prova também chegue nos próximos dias, tão quanto seja analisada aí pela magistrada que está responsável aí por esse processo. Mas como você pode acompanhar, Jason, a delegada Tatiana com a gente aqui no Balanço Geral, são centenas de provas que colocam o Wagner Oganauskas como mandante do crime e como o Antônio Ramon como executor, né? A polícia recebeu várias provas, imagens, vários detalhes, testemunhas e por isso a certeza absoluta da participação dos dois nesse crime bárbaro. Jason. Ei, Thiago, obrigado. Segura mais um pouquinho aí, por gentileza. Deixa eu... Olha, peritos analisaram todas as imagens do dia do crime que foram coletadas pela Polícia Civil. Os laudos apontam que o atirador é o homem que já está preso. Marcos Antônio Ramon é o atirador que matou Ana Paula Campestrini no dia 22 de junho em Curitiba. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística do Paraná, todos os indícios, como as características físicas e as roupas utilizadas no crime, apontam para o diretor financeiro. O documento, de 42 páginas, analisou todas as imagens de câmeras de segurança desde o momento em que Ana Paula começa a ser seguida no clube até a frente da casa dela, onde levou 14 tiros. A polícia revela que as roupas utilizadas pelo atirador são as mesmas que Marcos Ramon usa em algumas postagens nas redes sociais. Além disso, o porte físico e a semelhança entre o atirador e ele serem canhotos também sugerem que ele cometeu o crime. Quando foi interrogado pela polícia, negou o assassinato, mas nada mais foi do que uma forma de tentar enganar os policiais. Quando ela sai do clube com o carro dela e ela, em seguida, à sua saída, passa a ser perseguida pela mesma moto, com a mesma pessoa, que efetua os disparos contra ela depois lá na frente do condomínio. Estou sabendo dessa informação agora, que essa pessoa saiu ali do clube seguindo ela. Eu não sabia disso. Não? Não. Estou sabendo disso nesse exato momento com a senhora. E não foi só isso. A polícia conseguiu imagens de um restaurante onde Marcos Ramon almoçou horas depois do assassinato de Ana Paula. Nas imagens, ele aparece utilizando uma jaqueta preta e seria a mesma que o atirador estava usando
em outra imagem de câmera de segurança de um local perto da casa de Marcos Ramon, no bairro Rebouças. O atirador aguardou a vítima sair do clube onde ela estava fazendo uma carteirinha para visitação dos filhos, ao menos durante os esportes. Ele aguardou a saída dela, estava esperando e a perseguiu até o local, né, até a cena criminosa. Não só ele que marcou o horário para a vítima estar lá, como também recebeu a mensagem do exato momento que ela estava saindo da secretaria. Marcos Ramon já possui várias passagens pela polícia por tráfico internacional de drogas, violência doméstica e até assédio sexual. Segundo algumas testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, ele teria aprendido a atirar quando passou um período na França. E não é só isso, ele chegou a se passar até por jornalista coagindo uma juíza. Nesta mensagem de celular, ele diz que possui vídeos e áudios em que a juíza aparece intimando um réu e que uma funcionária o expulsou do cartório após uma ordem dela. Ele se identifica como um repórter fazendo uma reportagem, né? Que iria, né, divulgar, que estaria circulando aí nas mídias um determinado episódio envolvendo a magistrada e também um dos investigados, né, o investigado mandante. Conforme as investigações, Marcos Ramon era o diretor financeiro do clube onde Wagner Oganauskas, o ex-marido de Ana Paula, era presidente. Os dois eram praticamente inseparáveis e Marcos seria uma espécie de capanga de Wagner, fazendo tudo o que ele mandava, inclusive desativando as câmeras de segurança do clube dias antes de Ana Paula ser morta. Nesse outro laudo, outra confirmação. A moto utilizada no crime é a mesma que ficou guardada em um galpão do clube antes do assassinato. Funcionários confirmaram à polícia que a moto era de Marcos Ramon. Quando o senhor viu a moto lá no homicídio, o senhor imaginou que poderia ser a mesma moto? Sim. O que lhe chamou a atenção quando o senhor viu a imagem? Vermelha só. Hã? Pela cor vermelha da moto. Marcos também está preso temporariamente e a polícia também deve pedir a prisão preventiva dele, para que ele não possa coagir testemunhas, muito menos tentar esconder outras provas do crime que possam aparecer. A moto utilizada no crime não foi encontrada. A família de Ana Paula e amigos ofereceram uma recompensa para quem dar pistas de onde ela possa estar escondida. Mas a polícia já trabalha com a hipótese de que essa moto tenha sido desmontada. Os laudos que já chegaram, todos confirmam aquilo que a investigação já provou. Então, o Instituto de Criminalística aí já está bastante empenhado nisso também. E todas elas corroboram com o conteúdo da investigação. Caso Ana Paula, um caso que chocou a todos nós, né? Para você que está ligando agora aqui na RIC Record TV, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, para você que está nas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu quero só reforçar aqui, a gente falou no começo do programa, eu já vou voltar com o Thiago Silva e também com a delegada Tatiana. Olha aqui, a polícia trabalhou bastante. A polícia trabalhou muito nesse caso. A delegada Tatiana trabalhou muito, doutora Márcia Marcondes. Tanto que no sábado finalizou a parte do inquérito policial. E aí nós temos aqui 3 qualificadoras em 5 modalidades para o Marcos Antônio Ramon, então foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, mediante apaga e motivo torpe, meio cruel, emboscada e impossibilidade de defesa da vítima. O Wagner Oganauskas, a polícia está dizendo, está qualificando ele aqui por feminicídio, paga e torpe, meio cruel, emboscada. O que impede a defesa da vítima? E aí eu queria que a senhora falasse logo depois. Emboscada, impossibilidade de defesa da vítima e assegurar a vantagem de outro crime. Doutora Márcia, e aí eu quero perguntar para a senhora o seguinte, fica claro isso no inquérito? Emboscada, doutora Márcia? Já tem toda uma condução. O que ela pleiteava de forma constante? O que ela estava pleiteando? Ela estava pleiteando ver os filhos. Aí diz assim, olha, te dou essa possibilidade de você ver os seus filhos. Então você vem aqui, ou seja, chamaram ela com o que chamava a atenção dela, o que ela precisava. O que ela queria era isso. Então, disse, olha, tem uma isca, então a gente tem essa possibilidade de emboscada. Mas eu queria falar mais um negócio. Primeiro, queria meus sentimentos a você, Luana.
Imagina um momento difícil em que você estava algumas semanas de mãos dadas com a sua companheira, olhando para o futuro, e agora está sozinha, tendo que sobreviver do que tinha de bom no passado. Momento muito difícil. Mas quando você falou aqui, você trouxe uma informação que nós não tínhamos visto antes. Todos os momentos nós vimos que abril era um mês importante, porque em abril houve a transferência de dinheiro, em abril houve a transferência, a compra da moto. Mas você nos trouxe que, se você falou que foi uma semana depois do Dia das Mães, então lá pelo dia 20 de março, o Wagner já estava procurando pela Ana. Já estava querendo definir onde ela estava, definir onde é que poderia começar isso. Maio, a senhora quer dizer? Maio, desculpe, Maio. Nós temos essa busca também. E nós só trabalhávamos com abril. Com abril. Então, tem toda uma continuação em que ele busca essa informação. E aí, Luana, a gente já volta lá com o Thiago Silva, tem mais informações pra gente. Podemos voltar com ele já lá, meu diretor? Eu já quero encerrar aqui com a Luana depois, mas eu quero voltar lá com o Thiago Silva, que ele tem mais informações, está conversando com a gente ao vivo, direto lá da DHPP. Fala aí, Thiago. Pois é, Jasson. Agora o importante é o quê? Pelo que entende aqui o relatório, pela investigação, ô Jasson, Wagner Organauskas, você sabe, é advogado, pessoa da alta sociedade. Será que ele vai ficar preso? Né? Há quanto tempo ele deve permanecer preso? O pessoal do condomínio, em massa, né? Muita gente quis depor aqui, quis prestar depoimento à polícia, pedindo que ele permanecesse preso. O Antônio Ramon, administrador de empresas, pelo menos fez curso de faculdade de administração de empresas. Os dois hoje estão detidos no Complexo Médico Penal. A delegada Tatiana Guzella, que está aqui, entende que as prisões que são temporárias, que vencem em 30 dias. Então vamos lá, delegada. O crime aconteceu no dia 22, dia 24 eles foram presos. Então as prisões vencem no dia 23. É isso? São prisões temporárias de 30 dias. A senhora já pediu que essas prisões sejam convertidas em prisões preventivas para que eles permaneçam presos. Por que isso, delegada? Isso mesmo. A Polícia Civil representou por essas conversões, em especial por ter identificado que essas prisões preventivas podem ser sim e devem, a opinião daqui da Divisão de Homicídios, pela conveniência da própria instrução criminal a evitar que eles destruam provas, uma vez que no decorrer dos últimos meses planejaram e destruíram provas, bem como também pela própria garantia da ordem pública, né? Uma vez que teve diversas situações envolvendo todo esse clamor popular e a perigosidade que eles representam soltos aí, né, perante a sociedade, que está contribuindo aqui com mais de depoimento, mais de 40 pessoas ouvidas formalmente e, como você disse, muitas outras aqui que não foram ouvidas formalmente porque traziam informações muito de cunho pessoal, né, brigas pessoais com os investigados. Então nós decidimos limitar apenas ao que importa a investigação do homicídio em si. Jasson, delegado, à sua disposição. Eu sei que você tem mais uma dúvida, Jasson Goulart. Não, eu quero só para a gente fechar essa história em relação ao planejamento e à execução do crime, né? Tudo, como a doutora Márcia falou, tudo leva a entender que começou lá em abril, passamos por maio, né? Teve a visita lá no Sobrado no mês de maio, enfim. Para a polícia é isso mesmo? Eles trabalharam 2 meses nesse planejamento, doutor? As provas constantes no inquérito policial que falam isso. Não é a delegada que acha isso. E sim, as provas falam por si. Além do pagamento, o levantamento do dossiê da vida da vítima, bem como a retirada repentina de câmeras que estavam funcionando, a compra da motocicleta, o curso, o treinamento de disparos de arma de fogo tipo pistola, e as pesquisas realizadas aí pelo próprio atirador, todas indicam que sim, que houve um planejamento. A gente chama no iter crimes de preparação para o crime, né? Diz a cogitação, a preparação, a execução e o exaurimento. Então, nós acreditamos que sim,
que isso aconteceu de forma minuciosa, inclusive mesmo com recompensa de R$5.000, essa motocicleta usada no crime até hoje não foi localizada. Muito bem, doutora delegada Tatiana Guzella, que trabalhou incansavelmente aí para finalizar esse inquérito, né? E que a gente segue acompanhando aqui no nosso balanço geral. Doutora Márcia Marcondes, eu vou querer saber da senhora já, dado aí essas qualificadoras, mais ou menos quanto tempo esses homens, se a justiça assim acatar, devem passar na prisão, se a justiça assim o entender. Mas isso eu quero que a senhora me responda daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, quem era... Nós vamos trazer agora para você quem era. É o Wagner, é isso, meu diretor? Vamos conhecer um pouquinho mais do Wagner Organauskas agora, roda. São pelo menos 5 processos em que Wagner Organauskas foi condenado a pagar pensões para a ex-mulher. E em todos eles, se omitiu dos pagamentos, escondeu bens e fez questão até de confrontar o juiz que deu causa ganha para Ana Paula. Em todos os processos, Wagner era seu próprio advogado e, por saber das decisões, também sabia como não cumpri-las. Cada vez mais enrolado e perto de perder muito mais, a solução de Wagner veio em um acordo com um dos melhores amigos dele, Marcos Antônio Ramon. Para a polícia, não há dúvidas de que Wagner e Marcos tramaram há pelo menos 2 meses a morte de Ana Paula Campestrini. Isso teria acontecido logo depois das últimas decisões judiciais, em que, além de ter direito à metade dos bens, Ana Paula também teria direito à guarda compartilhada dos 3 filhos com Wagner. Ana Paula começou a descobrir todas as estratagemas de Wagner. Então, Wagner, com todo aquele ódio que estava de Ana Paula, com a finalidade de proteger seu patrimônio, tendo a Ana Paula descoberto todas as suas estratagemas e levado isso ao processo, Wagner decide, então, matar Ana Paula, que passou a ser um calo no seu sapato. Neste documento, com o levantamento de todos os bens em posse de Wagner, Ana Paula teria direito a um valor expressivo. A ex-mulher do advogado teria que receber mais de R$1.200.000. Nesse outro, consta a decisão judicial de que Wagner tinha ainda que pagar mensalmente um valor de R$2.000 para Ana Paula, o que ele também não estava cumprindo. A motivação seria um conjunto de fatores e, em especial, do último mês para cá, decisões judiciais que desfavoreciam este investigado nas questões patrimoniais envolvendo aí as ações do casal. Além de toda a disputa judicial, Ana Paula sempre fez o possível para estar perto dos filhos, mas sempre foi impedida por Wagner, mesmo que ela tivesse todos os direitos. Wagner também impedia que Ana Paula se aproximasse dos filhos quando eles iam ao clube onde o advogado era presidente. Ele ordenou a todos os funcionários que dificultassem de todas as formas a entrada de Ana Paula. Eu falei para ela, eu fiz questão de falar para ela, falei que como ele é o presidente da empresa, da sociedade, eu falei que eu não poderia passar por cima dele, ele teria que estar ciente que eu estava fazendo a carteirinha dela, que ela ia. Mas um dia antes do assassinato de Ana Paula, Wagner teria mudado de ideia e permitiu que a ex-mulher fizesse a carteirinha do clube, o que causou estranheza. Da vez passada ele concordou, da outra vez não. E agora ele concordou. Wagner Organauskas está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais temporariamente, mas a polícia deve pedir a prisão preventiva dele, já que todos os elementos de provas e testemunhas apontam para o fato de que ele não queria dividir nada com Ana Paula e, por isso, mandou matá-la. Bom, você viu aí, né? 2 mandados de prisão, utilização de tornozeleira eletrônica e pelo menos R$60.000 em pensão atrasadas. Pensão atrasadas aí do Wagner Organauskas para Ana Paula. Esse é o histórico de Wagner Organauskas e também o motivo por ele ser o principal suspeito de encomendar a morte de Ana Paula Campestrini, assassinada há quase 2 semanas. Só para você entender a proporção da coisa, esse documento mostra que, somados os bens de Wagner, com a separação, Ana Paula teria direito a receber mais de R$1.200.000. Um dinheiro que Wagner não queria perder de jeito nenhum. Os 3 principais suspeitos, os 3 principais processos de Wagner, né,
estão aí, como você viu aí nessa tela, tá vendo? Esses são os 3 principais processos. E a Ana Paula, Luana, obrigava no sentido, né, entre aspas, né? Ela tinha essa disputa por esses bens. E o que ela dizia para você? Ela entendia que tinha o direito, queria... Quando que ela achava que poderia ter acesso a esses bens? Na verdade, ela até demorou um pouco para ir atrás desses direitos, né? Se você falar com qualquer amigo dela, vai falar que no começo ela não queria. Ela queria abrir mão de tudo, ela só queria os filhos. Graças a amigos, né, que falaram assim, não, você tem direito, você passou 17 anos com ele. Né? Você cuidou dele, você cuidou dos filhos, você cuidou da casa, então você tem esse direito. Nisso que ela resolveu ir atrás, mas ela nunca quis mais do que era de direito dela. E ela não fazia ideia de quando que ia receber esse valor, de quando que ia receber as pensões. Tanto que a gente só estava batalhando, ela fez Uber o tempo que ela conseguiu fazer, ela trabalhou de doméstica e ela não desistiu, ela não parou e ficou esperando que o dinheiro caísse do céu. Pois é, doutora Márcia, fica à vontade, a doutora Márcia pode tomar uma água ali, fogo, não tem problema. Aqui a gente tá ao vivo, é assim mesmo, né? Às vezes dá uma engasgada mesmo, não é assim mesmo. Ô Luana, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, principalmente para quem está vendo a gente. Muita gente acha que você foi a pivô da separação, né, entre o casal. E é isso que é importante deixar claro, que não foi a Luana. Não foi a Luana. Foi uma outra pessoa, né, que esteve no meio dessa relação, mas não tem nada a ver com a Luana. A Luana foi conhecer a Ana Paula bem depois, né, Luana? 6 meses depois. 6 meses depois. 6 meses depois do quê? Que ela já estava separada? Que ela tinha saído de casa. Que ela tinha saído de casa. Uhum. E essa relação de vocês vinha há quanto tempo? Ao total, desde que a gente se conheceu, uns 2 anos e 6 meses, mais ou menos. E quando foi que vocês decidiram morar juntas? Foi dia 22 de outubro, se eu não estou enganada, de 2019. Ô, Luana, tem uma imagem sua, aquela imagem em que você chega no momento em que você vê o carro da Ana Paula parada, os tiros, e você chega desesperada. E naquele momento, esse momento aqui, num determinado momento, você fala assim, foi ele, dando a entender que era o Wagner Oganauskas. O que fazia você, naquele momento, ter a certeza disso? Como eu já falei, foram as atitudes dele, né? O fato dele impedir que a Ana visse os meninos, a homofobia dele, que ele deixava bem claro nas redes sociais dele, o comportamento dele com relação aos processos, né? Ele não respeitava nenhuma magistrada. Então, quem era Ana Paula, quem era eu para ele respeitar, né? Para ele ter algum pudor? Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Você tem medo de algo ou de alguém? Olha, Gelson, eu tenho que confessar que no momento eu não sinto nada. Eu não sinto nenhum pingo de medo, porque eu tô muito decidida para que ela receba justiça. E eu sei que o medo cala muitas pessoas. E eu não posso deixar que o medo me cale, porque se ele me calar, a Ana Paula não vai receber justiça. Então, no momento, eu estou firme, eu não estou com medo, e tanto que eu confio que a justiça está sendo feita e vai continuar sendo feita. E é assim que eu estou me mantendo. Porque se eu deixar o medo me dominar, eu vou me calar. E eu não posso deixar que isso aconteça. Agradeço a tua presença. Eu sei que ela tem que sair. Ela está, inclusive, no horário de almoço, né? Veio atender a gente aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, né? Por dedicar esse tempo do seu almoço para conversar com a gente e com o público do nosso Balanço Geral. Força para você. Conte sempre com o nosso trabalho. Obrigada a você, Gelson, e toda a equipe da RIC. Obrigada.